Oi, gente. Eu sou Juliana, professora de Sociologia e formadora de Ciências Humanas. Olá, pessoal. Me chamo Flávia, professora de Filosofia da Rede e formadora de Ciências Humanas. Essa videoaula contou com a colaboração do professor Tiago Dionísio, formador de Ciências Humanas, e nela nós vamos conversar um pouquinho sobre as expectativas de aprendizagem para a área de Ciências Humanas e, por fim, sobre avaliação. Mas antes a gente vai conhecer brevemente a organização curricular do Programa de Ensino Médio Integral. Vamos lá? Basicamente, o nosso currículo está dividido em dois macrocomponentes: as áreas de conhecimento e o núcleo articulador. O núcleo articulador engloba os componentes curriculares: projeto de vida, estudos orientados, projetos de pesquisa e intervenção e empreendedorismo. A área de conhecimento é composta das ciências da natureza, matemática, linguagem e ciências humanas. Estas compostas de sociologia, geografia, história e filosofia. Pois bem, agora vamos localizar dentro da área das ciências humanas seus objetivos de aprendizagem. Então, eles envolvem a compreensão dos sujeitos nos processos educacionais escolares, a abordagem dos processos de produção do conhecimento escolar, as estratégias de desnaturalização dos saberes cristalizados, a desconstrução de verdades e de conteúdos estáticos e descontextualizados e a abordagem das dimensões do ser, conhecer, conviver e fazer. Como colocado nesses objetivos, a área de ciências humanas deve ter um olhar cuidadoso para compreender o jovem como protagonista no processo de aprendizagem, dialogar com seus interesses e com as formas que cada um tem de aprender. Nesse cenário, o professor deve estimular a desconstrução das ideias pré-concebidas e abordar a diversidade na produção de conhecimento ao tratar dos conceitos, conteúdos ou categorias na área de ciências humanas. Por exemplo, quando eu estava na sala de aula, teve uma atividade de sociologia na primeira série sobre o estudo das identidades. O conceito foi apresentado de forma plural, trazendo diferentes leituras e enfoques do mesmo. Depois de muita leitura, os alunos identificaram os posicionamentos de cada autor, buscando antes entender o local de fala de cada um deles e, posteriormente, os alunos foram convidados a produzir seus próprios textos sobre o tema. Outro ponto importante que merece destaque dentro da área de ciências humanas são as expectativas de aprendizagem. Atualmente, os pesquisadores no campo educacional têm discutido intensamente sobre a necessidade de construir um currículo mais atraente para os estudantes, que ao mesmo tempo garanta conteúdos de cada componente curricular e que tenha aplicabilidade na vida extraescolar para a vida cotidiana. As expectativas da área, então, conversam com esse reconhecimento do estudante como sujeito ativo, tanto no ambiente familiar e escolar, quanto na sociedade. Nessa lógica, as ciências humanas colaboram com a formação integral do aluno para que ele se enxergue como produtor de cultura na diversidade. Mas como é possível se materializar na gestão da sala de aula? Podemos fazer isso principalmente por projetos e outras atividades que mobilizem o estudante para a pesquisa, isto é, através dos debates, da construção de argumentos, do pensamento crítico, voltado para a formação de uma visão mais global dos fenômenos e processos. É fundamental desconstruir com os nossos estudantes o mito da verdade absoluta sobre os fenômenos. Uma atividade interessante de pensar essa desconstrução é demonstrar para o estudante que a perspectiva muda de acordo com as informações que possui ou adquire. Assim, eles vão percebendo que um mesmo tema pode ser lido e interpretado sob várias perspectivas e ângulos. E é importante também eles perceberem que o campo do conhecimento é um espaço de disputa. Para que um conhecimento fosse reconhecido ou trabalhado, outros foram sepultados. Agora, vamos falar um pouco sobre a avaliação processual e formativa. Quando falamos em mudar a perspectiva de avaliação, alguns professores ficam preocupados com a abolição da prova e, às vezes, associam novas perspectivas de avaliação com a perda de parâmetros para dar um número no fim do bimestre para o aluno. A proposta de avaliação integral não propõe a extinção da prova,
mas traz uma concepção de uso desse instrumento a favor da aprendizagem, de maneira que o estudante compreenda o que errou, por que errou e como superar esse erro. Nesse sentido, a Portaria 419 de 2013 continua valendo, ou seja, continua valendo a obrigatoriedade de 3 instrumentos avaliativos e suas respectivas recuperações paralelas. Assim, é necessário olhar a avaliação de outra forma, ou seja, é preciso compreender o que é avaliação para o desenvolvimento de competências. Nesse sentido, vale a pena destacar: avaliar é ser parceiro do aluno para que ele construa um olhar sobre o próprio desenvolvimento com vistas a incrementá-lo. É também gerar desenvolvimento para a aprendizagem de todos. A avaliação é um instrumento de comunicação, de diálogo entre professor e estudante. É assumir a corresponsabilidade nos processos de ensino e de aprendizagem. Avaliar é também fazer um convite ao estudante a buscar novos modos de conhecer e de refletir sobre o conhecimento, a sempre problematizar as questões. Então, pessoal, na perspectiva do processo, a indicação é que a avaliação passe por esses 3 estágios: coleta de dados, diagnóstico e intervenção. O uso da metodologia presença pedagógica aqui é fundamental nesse processo. Com isso, a avaliação se aproxima mais de um caráter norteador, da bússola, do que de um caráter indicativo, da régua. Dessa forma, a avaliação processual nos orienta sobre o que os estudantes aprenderam, o que não aprenderam e o que precisamos reforçar ou ajudá-los a compreender. O avaliar, então, nessa perspectiva de educação integral, relaciona-se com a geração de insumos para a qualificação do processo formativo de cada estudante. Nesse sentido, é importante a diversidade de formas de avaliação. É necessário mudar a perspectiva e romper com a prática de avaliações que apenas focam em resultados estáticos por meio de provas e testes. Assim, precisamos estar atentos à multiplicidade de formas avaliativas: observação e registro do professor, autoavaliação pelo estudante, registros elaborados pelos estudantes, portfólio do estudante, a prova e suas possíveis variações. É fundamental considerar o uso de múltiplos instrumentos avaliativos, o que oferece ao professor a possibilidade de avaliar o estudante a partir de perspectivas diversas, superando a prática de olhar o jovem apenas em momentos pontuais. Nesse sentido, é preciso ter bem claro o objetivo para cada instrumento utilizado, bem como o que é preciso avaliar. Outra dica importante é fazer uma listagem das expectativas de aprendizagem. Essas listagens devem ser revisitadas constantemente para saber se as expectativas estão sendo alcançadas. Por fim, também é necessário sempre reavaliar os próprios instrumentos avaliativos para saber se eles estão dando conta do que se pretende avaliar, alinhado às expectativas de aprendizagem. Nesse sentido, é preciso cuidar da avaliação e podemos usar essas dicas em relação à avaliação em processo. Ao fim de cada aula, você pode rodiziar a fala e escolher alguns alunos para que digam 1 ou 2 aprendizagens que ficaram ao longo da aula daquele dia. Dessa forma, além de avaliar individualmente os alunos, você pode avaliar também a turma e se preparar para a gestão da aula seguinte. Também é bacana analisar os avanços ou as dificuldades que apareceram no decorrer da aula. Podemos ajudá-los a perceber se avançamos ou não no roteiro proposto e os motivos para termos cumprido ou não a agenda do dia. Muita conversa paralela e um trabalho feito de forma coletiva, por exemplo, podem ter atrapalhado. Outra forma de fazer avaliação processual é ressignificar a cola, deixando que eles usem resumos feitos por eles mesmos em um momento de avaliação. A correção coletiva de exercícios também gera bons resultados. A ideia é que possamos também aproveitar esses momentos de avaliação como um esforço de recuperação paralela, como nos propõe a Portaria 419, mirando o foco dessa recuperação mais para um diagnóstico do
que a turma está aprendendo ou não, para que possamos recalibrar a rota do processo de ensino-aprendizagem. Para encerrar, deixamos essa frase de Paulo Freire como reflexão. Simplesmente não posso pensar pelos outros, nem para os outros, nem sem os outros. Bom, é isso. Esperamos que esse papo que tivemos possa ter contribuído para a prática de vocês. Até a próxima!